Hoje, o nosso papo tem a ver com princípios motores de aprendizagem, algo tão usado dentro da nossa prática clínica. E o maior deles, que foi o nosso convite aqui para a gente falar, tem a ver com a gente dar feedbacks para nossa criança, favorecendo esse aprendizado motor, esse aprendizado de comunicação no geral, mas principalmente quando a gente fala em aprendizagem motora, a gente sabe que ele faz parte aí desse combo. E a ideia é tentar contar como que a gente consegue fazer isso também, apoiando dentro da comunicação aumentativa e alternativa, para aquelas crianças que ainda têm necessidades complexas de comunicação, para compreensão e para expressão. Vamos conversar um pouco sobre isso? Sim, com certeza, é um prazer falar sobre isso. O feedback é um procedimento que, se nossas crianças não tivessem dificuldade, elas não precisariam. Mas uma vez que a gente é o cérebro auxiliar delas, a gente precisa utilizar dessa estratégia na terapia. Quando a gente fala, o nosso cérebro ele tem um processo que se chama consequência sensorial. Então, no momento que eu estou falando, eu estou tendo uma consequência auditiva da sensação tátil-perceptiva e eu preciso checar isso com a minha memória de reconhecimento, que é uma outra habilidade que a gente precisa ter. E aí, dentro disso, vem os feedbacks, que é o de resultado e o de desempenho. Então, na minha memória de reconhecimento, eu percebo se o meu movimento foi correto ou errado e que tipo de movimento eu produzi, que sequência eu produzi. Só que esse processo não acontece nas nossas crianças. Então, nós damos feedback para que esse cérebro se retroalimente. E aí vem a necessidade de nossas crianças que precisam de tantos ajustes. A CAA ela vai ajudar muito para firmar toda essa conduta da gente. É verdade, Adri. E tanto ele sendo de desempenho, que seria um feedback até mais extenso, que vai exigir mais navegações da gente dentro de um sistema de comunicação, por exemplo, para a gente apoiar a nossa fala junto desse feedback, assim como esse feedback de resultado, que vai ser um pouco mais conciso, mais preciso, né? Isso tudo pode ser feito através da modelagem de linguagem apoiada em símbolos e também lembrando que o uso desses símbolos vai aumentar esse feedback aí, vai aumentar o suporte visual com que essa criança recebe o feedback, tornando uma situação muito mais previsível, né, para ele conseguir então fazer os ajustes necessários desse aprendizado e até mesmo reter isso, aquilo que deu certo, né, que é o que a gente gostaria que acontecesse também, fornecendo esse feedback, dando ajustes e aí como resultado retendo aquilo que está dando certo, aquilo que ele está fazendo certo e engramando algumas coisas novas, né, que é isso que a gente espera que aconteça aí junto do uso de todos os princípios motores de aprendizagem. Exatamente. Engramar, exatamente, é essa palavra. Então, quando a gente segue os princípios desde o início, né, segue todo esse raciocínio, a criança tem uma probabilidade muito maior de engramar movimentos adequados e substituir esses movimentos adequados por aquilo que dificulta a ele de crescer do ponto de vista de maturidade motora. Esse é o nosso foco. É verdade. Acho que uma coisa que vale a pena destacar aqui, que tem muito na nossa prática clínica em comum juntas, que é fazer isso muitas vezes desde o início, né? Desde as primeiras interações, validando ali toda e qualquer tentativa de comunicação, onde a gente consegue demonstrar, fazendo até uma referência verbal ainda muito simples, apoiando na CA, dizendo o que aconteceu, o que ele fez que foi uma coisa bacana e que pode favorecer, né, a aprendizagem Então, dele e até fornecer com que ele fique mais confiante nesse processo todo. porque mesmo quando a gente fala de feedback, a gente tem que descer ao nível de compreensão da criança, né? A gente tem que dar segurança para que ela consiga entender esse processo. Então, nossa linguagem, junto com a CAA, ela torna-se mais simples e mais previsível para a criança. Até a própria entonação do sistema, consistente, né? Exato. Com a mesma voz, com a mesma forma de falar, dá muito mais segurança às vezes do que a nossa forma de falar, porque nós, quando falamos para as crianças, nós usamos
interações com entonações diferentes, ritmos diferentes, velocidades diferentes. E às vezes essa variação ela é importante, mas às vezes ela atrapalha o filtro dos nossos pacientes. E quando você vai navegando na CAA, você dá segurança para ele e transmite a mesma mensagem. Favorecendo aí essa carga da responsabilidade do aprendizado, né? Porque tem uma carga motora envolvida com tudo isso. Então, quando a gente consegue também minimizar isso, a criança consegue aproveitar melhor aquele princípio motor de aprendizagem. Eu acho que é isso, Adri. E a terapia fica muito divertida, Cris. Muito divertida. É muito divertida. E esse é o intuito da nossa vida, né? Esse é o propósito que a gente tem junto com eles, porque para aprender precisa ser bom, ter conexão, né? Aí, avançando, a gente já fica pensando, né, que o fato de a gente conseguir evoluir em feedbacks, muitas vezes isso vai trazer pra gente dados sobre a compreensão dessa criança, como você falou, quando a gente consegue aproveitar melhor alguns feedbacks específicos e a criança também consegue se beneficiar disso. Outros pontos é que a gente também vai conseguindo monitorar mais todos esses avanços, né? Então, olha quanto papo rende em um princípio motor de aprendizagem, né, Adri? Nossa. Ai, a gente ia ficar muito aqui conversando sobre isso. Tá bom. Com certeza. Eu vou subir esse vídeo pra gente ter no YouTube, pra gente deixar bem esclarecido para as pessoas que poderem assistir. Muito obrigada, foi uma alegria poder falar sobre isso.